Nelson, fala pra gente sobre mitologia asteca. Muito bem, então vamos falar dos mexicas. Sim, os mexicas, porque azteca é uma palavra que foi difundida pelos espanhóis. Não que eles não usassem essa palavra, mas meio que era um termo mítico. A palavra azteca, ela era um nome poético para o povo que vivia nas margens do Vale do México. O nome que eles usavam normalmente para si mesmos era mexicas. E é justamente desse nome que vem o nome do país atual, que é México. Vivendo na área do Vale do México, situado na região central do México, situado na Mesoamérica, os mexicas eles faziam parte de um universo cultural que já estava muito bem estabelecido havia alguns milênios. Já havia sido formado por outras culturas mais antigas, como os olmecas, os maias, os toltecas e os teotihuacanos. Esses outros povos já haviam estabelecido um sistema de calendário, toda uma série de crenças, um panteão com determinados deuses e uma série de costumes que os astecas viriam a adotar, acoplando a eles os seus próprios hábitos e transformando tudo isso em uma mitologia igual, mas diferente. Por isso, a mitologia asteca ela é extremamente rica e por isso justamente pode ser problemático tratar às vezes da mitologia asteca, porque para eles você podia ter diferentes versões, diferentes narrativas sobre o mesmo Deus. E não era conflituoso que isso acontecesse. Não era nada de anormal que você tivesse duas narrativas de origem para o mesmo Deus. As pessoas não achariam estranho. Então, por exemplo, se eu contar uma história sobre a origem de um Deus que é diferente da história da origem desse mesmo Deus que você conhece, isso não quer dizer que a história que eu estou contando é uma versão mentirosa ou que você já conhecia uma versão mentirosa. Quer dizer simplesmente que elas são versões diferentes que provavelmente conviviam nas narrativas mitológicas às quais os astecas estavam habituados na época dele. E certamente vai ser esse o caso, porque a narrativa que eu escolhi contar é uma narrativa sobre o deus Huitzilopochtli, que é um dos deuses astecas mais populares de todos. E existem várias versões da narrativa de origem dele. Consequentemente, a que eu vou contar é apenas uma e ela diverge de outras que vocês possam conhecer. Huitzilopochtli era um deus muito importante para os antigos mexicas porque ele era o deus mexica da guerra. E a sociedade mexica ela era uma sociedade com um fortíssimo ethos guerreiro, um status guerreiro muito importante. A guerra ela era uma parte central do modo como os mexicas viam o universo. Isso acontecia porque era através da guerra que se capturavam inimigos que eram então trazidos de volta à cidade capital dos mexicas, que era Tenochtitlan, para serem sacrificados aos deuses e servirem de alimento aos deuses. Então a guerra ela era fundamental porque era através da guerra que os deuses eram alimentados. A guerra ela era a atividade mais essencial da vida. E era por isso que toda a vida asteca, não dá pra gente dizer que tudo que eles faziam girava em torno da guerra, mas a guerra certamente era a mais nobre das atividades. E a coisa mais nobre que um garoto poderia jamais sonhar em ser um guerreiro. E em capturar inimigos que seriam então sacrificados aos deuses. E inclusive ser um guerreiro e ser capturado para ser sacrificado aos deuses era uma baita de uma honra. E como a guerra era algo que era tão venerável, justamente o deus que era o deus guerreiro, o Huitzilopochtli, era um deus muito cultuado pelos antigos astecas. Como ele era um deus tão importante assim, os antigos astecas acreditavam inclusive que ele vivia no sol. Às vezes a gente vai ouvir uma versão simplificada, assim, falando a respeito do Deus Sol, mas os astecas não tinham um único Deus Sol, por assim dizer. Os astecas eles tinham mais de uma divindade solar. Então você tem divindades que representam a luz do Sol, mas você também tem o Huitzilopochtli, por exemplo, que é uma divindade que tem a sua morada no Sol.
O nome desse deus é a junção de duas palavras, que são Huitzli, que significa beija-flor, e Opochtli, que significa esquerda. E é um nome bem complicado, porque como esquerda em Nahuatl, que é a língua dos antigos astecas, pode ser traduzido também como o ponto cardeal sul, né, acaba dando para traduzir o nome dele como beija-flor do sul, ou beija-flor canhoto, ou beija-flor de esquerda. Qualquer que seja a interpretação, o fato é que ele é o deus mais reconhecível do panteão asteca. Ele sempre aparece completamente paramendado para a guerra e principalmente portando a sua arma mitológica, a arma mais poderosa do universo da cosmologia asteca, que é a Xil'Quatl, a serpente turquesa, a serpente azulada. Bom, evidentemente, de turquesa ela tem cor, né? E essa serpente turquesa é uma arma viva e ela é meio que uma encarnação do próprio fogo. Ela é uma espécie de relâmpago vivo que ele segura e, consequentemente, ela é a arma mais poderosa do universo. Mas qual é a narrativa que eu vou contar para vocês? A narrativa da origem de Huitzilopochtli. Muito bem, ela começa num belo dia que a mãe de Huitzilopochtli, a senhora Coatlicue, que significa em Nahuatl a saia de serpente, que era uma sacerdotisa, estava descuidadamente fazendo a limpeza do seu templo, do templo que ela cuidava numa colina, quando ela deparou-se com uma bola de plumas, né? E essa bola de plumas entrou em contato com ela e ela ficou grávida. Enfim, ela ficou grávida da bola de plumas. E isso foi algo que deixou os seus filhos, né, e especialmente a sua filha, muito chocados. Ela já tinha filhos e uma filha, a essa altura todos adultos. Ela já tinha sua família constituída. Ela tinha um marido, que era o Mishcoatl, que era um pai meio ausente, nunca estava em casa pelo jeito, com o qual ela tinha tido uma filha, a Coyolxauhqui, e 400 garotos, os Senzon Huitzinaua. E o que acontece é que mesmo o pai estando ausente, os 401 filhos ficam absolutamente chocados com aquela indecência da mãe ter um filho fora do casamento, né? Muito embora tenha sido um completo acidente, ela nem sabia que ela tinha, por acaso, varrido aquela bola de penas e que a bola de penas ia engravidar ela. De qualquer forma, ficam revoltados e decidem matar a mãe pela transgressão dela. Os astecas eram meio puritanos, como vocês podem perceber. Enfim, o que acontece é que quando todos esses deuses estão a caminho de punir a Coatlicue pelo seu suposto adultério por engravidar fora do casamento, ela imediatamente entra em trabalho de parto, abre as pernas e dela sai o Huitzilopochtli. Não apenas ele sai adulto, mas ele sai completamente equipado para a guerra, inclusive carregando nas mãos o seu lendário Xil'Quatl, a serpente viva de fogo. Com um único golpe, ele decapita a sua irmã, a Coyolxauhqui, joga o corpo dela colina abaixo e joga a cabeça dela pro alto, e é por isso que existe a Lua. A Lua é a cabeça da Coyolxauhqui, que está lá até hoje. E depois que ele faz isso, os 400 irmãos dele ficam tão absolutamente assustados, eles ficam tão borrados de medo quando ele faz isso, que eles simplesmente começam a fugir em todas as direções e eles acabam chegando até o céu e se tornam as estrelas. E é por isso que nós temos hoje em dia a Lua e as estrelas, porque a Lua é a cabeça da Coyolxauhqui e as estrelas são os irmãos até hoje cagados de medo do Huitzilopochtli. E o Huitzilopochtli é o Sol. Então meio que acaba sendo um mito cosmológico na explicação de como o universo é, porque ele estrutura o universo como tendo o Sol, a Lua e as estrelas. Esse mito era muito importante para os astecas justamente porque
porque embora Coyolxauhqui, sendo essa lua despedaçada, lua decapitada, não era uma deusa cultuada pelos astecas, eles reproduziam muito a imagem dela. A imagem dela, da cabeça cortada dela ou do corpo despedaçado dela, era recorrente na iconografia asteca, especialmente em arte pública, em relevos, em monumentos, justamente porque era uma demonstração, era uma representação do poder, né? Porque nesse caso o Huitzilopochtli representava os mexicas como recém-chegados no Vale do México, que haviam destruído um deus mais antigo, que era Coyolxauhqui, representando os antigos povos do Vale do México, né? Assim, então eles eram os recém-chegados que tinham se estabelecido e tinham se tornado o novo poder, tinham dominado os antigos ocupantes da região, né? Os novos deuses que tinham vencido os velhos deuses. E não é à toa que a Pedra da Lua, que era essa roda gigante, uma escultura feita num disco de pedra com a deusa Coyolxauhqui toda esquartejada, ela ficava justamente no caminho para a pirâmide onde ficava o templo de Huitzilopochtli, para que todos os prisioneiros que iam ser sacrificados àquele deus, no caminho para subir a pirâmide, passavam por essa pedra, para que eles vissem justamente que eles teriam o mesmo destino que aquela deusa tinha tido. Então era meio que um prenúncio da grandeza dos astecas. Do mesmo jeito que o deus deles, que o deus do México, o deus dos astecas tinha subjugado Coyolxauhqui e os Centzonhuitzinahuac, eles subjugariam todos os povos que ali viviam. E de fato eles conseguiram, por algum tempo, pelo menos até a chegada dos espanhóis. Por hoje é só, meus caros, e eu deixo aqui para o Fabo o seguinte desafio. Eu quero que no próximo vídeo ele fale a respeito do que galinhas e Tyrannosaurus Rex têm em comum. Falou, valeu!